Bem-vindo, bem-vinda! Está no ar mais um episódio do Capper Run. Estamos chegando, como em todas as semanas, para levar até você muito conteúdo sobre saúde, atividade física, qualidade de vida, movimento. São os pilares que nos sustentam todas as semanas aqui no Capper Run, o seu podcast. E eu reforço em todas as aberturas aqui de programas para você compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de treino. Compartilhe conteúdo que vai trazer benefício para quem está aí ao seu redor, para quem está no seu entorno. Mais um episódio muito especial hoje para todos vocês. E aproveitem também para nos seguir. Os nossos canais estão passando aqui embaixo da sua tela. Nos siga aí no YouTube, no Instagram, no TikTok. Compartilhe o conteúdo, acione aí os alertas. Todas as semanas tem um novo episódio esperando por você. E no episódio desta semana, um convidado muito especial. Ele é um entusiasta e praticante de esportes de resistência, que teve um impacto direto na sua decisão de fundar uma empresa de suplementos alimentares. Sua história com o esporte de endurance começou cedo, influenciado por seu pai. Voltou a correr na reta final do curso de administração de empresas no INSPER após um período morando na Itália. Fez a sua primeira meia maratona e no ano seguinte estreou em maratonas no último ano da faculdade. Foi desencorajado por alguns treinadores por considerar precoce a prática de maratonas em uma idade tão jovem, mas seguiu em frente. Não satisfeito, partiu para o 70.3 e depois fez o Ironman. É sócio fundador e sócio-diretor da Dux Human Health, que faz parte da Dux Company, uma das marcas de suplementos que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. Marcelo Pacífico, que prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo, Marcelo. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui com a gente, Marcelo. Tão jovem, com um currículo já tão extenso. Eu não costumo perguntar a idade dos convidados, mas você tem quantos anos, Marcelo? Tenho 36 anos. Oi, já com esse currículo espetacular, aí você começou cedo, né? Comecei cedo, influenciado pelo meu pai, que sempre correu maratonas. Eu me lembro da minha época de infância, quando eu via ele acordando de manhã para ir treinar, e ali despertou um interesse em mim, e aí eu resolvi me aventurar logo cedo, na época da faculdade, comecei a evoluir na corrida, a testar distâncias maiores e estou até hoje na ativa. Como dizem por aí, não é? O melhor exemplo é aquele que você enxerga, não é? E você enxergou no seu pai ali um ótimo exemplo. Seu pai está ativo até hoje? Não, infelizmente não. Meu pai teve um problema de saúde alguns anos atrás que o impossibilitou de correr, ele teve que passar por uma cirurgia ortopédica e hoje ele está do outro lado só na torcida. Muito bom. E você começou correndo influenciado por seu pai, mas com um pouquinho de competitividade ou era só para relaxar ali, deixar a juventude, os hormônios da juventude mais calmos? A gente sempre compete um pouco, né? No começo é para ganhar experiência, experimentar o esporte, mas sempre tem um quesito de competição, né, na corrida. A competição com a gente mesmo, né? Nunca é com o outro. E a gente vai tentando evoluir, superar os nossos limites, e é isso que nos move. Então, na faculdade você já corria? Corria, foi quando eu comecei a correr. E pouca gente, eu imagino, que dos seus colegas lá corriam e acho que te olhavam meio estranho, né? Era exatamente assim, pouca gente. Eu chegava às vezes suado de manhã na faculdade e o pessoal não entendia. Até eu explicar que eu tinha acordado mais cedo do que o horário da aula para treinar, era um pouco incomum. E aí você já fez uma maratona naquela época ali, terminando a faculdade, pouco depois. Né? Eu tinha acabado de me formar na faculdade, voltado do intercâmbio. Eu tinha 21 para 22 anos e aí foi quando eu estreiei na maratona. Que legal. Qual foi a estreia? Foi em Berlim, 2011. Berlim, 2011. Bela estreia, né? Bela estreia. E de lá para cá, você, nessa relação com o esporte, também colocou uma empresa que trabalha com o esporte, que é a Dux Human Health. Como é que foi a criação de uma empresa tão jovem? Você é um empreendedor tão jovem, né, Marcelo? Como é que foi isso tudo aí na sua vida? Olha, foram iniciativas que aconteceram naturalmente, acho que de maneira até correlacionadas, né? O esporte despertou em mim um interesse por saúde, por nutrição, por qualidade de vida. Eu tive um início de carreira no mercado financeiro depois de me formar, e aí depois de um tempo eu fui procurar algo que me satisfizesse mais, né? Algo que preenchesse um propósito de vida. E aí eu decidi empreender, e um dos temas que surgiu como um tema natural do meu interesse, além de ser apresentar um alto potencial de crescimento como negócio,
era a categoria de suplemento. Então foi aí que eu resolvi me envolver. A gente lançou a marca em 2015, então eu tinha acabado de começar nesse universo da corrida, estava iniciando no triatlon também, então foram dois movimentos que se retroalimentaram, né? Tanto a prática do esporte quanto o empreendedorismo. Quer dizer, você foi analisar o mercado, estudou o mercado e percebeu que mesmo no mercado competitivo, porque o mercado do suplemento ele é bem competitivo, né? Sim. Tinha um espaço ali para crescer, não é? Tinha. Em que nicho que tinha esse espaço de crescimento e que você enxerga que até hoje existe, Marcelo? Claro. Então, a categoria de suplemento era menos competitiva do que é hoje, né? Era um mercado mais incipiente na época, principalmente a indústria nacional. Tanto é que na época, você vai se lembrar, muitas vezes a gente tinha que recorrer ao mercado importado, né, para buscar Sim. suplementos que atendessem às nossas necessidades, principalmente como corredor, né? Não Sim. existia tanta oferta de suplementos para outros tipos de esporte, né? A categoria de suplementos no Brasil ela era muito focada no universo da musculação. E foi justamente esse o nicho que a gente identificou, de desenvolver uma marca que se posicionasse para esses outros consumidores de suplemento. E foi aí que a gente começou a construir a nossa marca, a conquistar o nosso espaço, e a gente está até hoje crescendo mais nessa linha, né, de ser uma marca mais abrangente, mais universal, que não atende apenas o praticante da musculação, mas todo mundo que busca no suplemento um produto que proporcione benefícios à saúde, à performance, à qualidade de vida, à longevidade, e é aí que a gente tem construído a nossa história. Quando você fala a gente é porque você tem parceiros, sócios também, não é? Sim. E que também são do ramo do esporte, também correm, também são da atividade física. Sim. Isso me parece fundamental ali para fazer o sucesso da empresa. Com né? certeza, é um aspecto importante. Todos nós somos entusiastas do esporte, da atividade física, da nutrição, cada um na sua modalidade, mas a gente se complementa muito bem dessa forma. Isso é muito importante, isso é muito legal. E agora, como é que vocês se juntaram e identificaram, olha, nós precisamos fazer exatamente dessa maneira para a gente ser um player, não é? Que é um nome bonito aí do mercado, diferente aqui no Brasil. Como é que vocês identificaram isso para poder fazer a marca ter a visibilidade que tem 10 anos, né? 10 anos. E a Dux já tem uma visibilidade gigante no mercado nacional. A gente se conheceu nessa época, eu e meu primeiro sócio, o Lucas. A gente vivia um momento de vida muito semelhante e a gente teve o interesse em empreender, né? A gente identificou a oportunidade na categoria de suplementos e, como eu comentei, justamente nesse nicho, né, de explorar um universo ainda pouco explorado no mercado nacional. E aí, essa percepção partiu de uma experiência própria, né? Nós éramos esses consumidores que não eram atendidos pela indústria nacional. E aí que a gente começou a desenvolver, né, as primeiras características do negócio, formular os primeiros produtos, e com o tempo a gente foi testando, errando e melhorando, né? É um processo contínuo de evolução até chegar onde a gente chegou hoje. Então, foram anos e anos de aprendizado, onde a gente testava produto, recebia o feedback do consumidor, ia investindo, né, nos recursos necessários para desenvolver a empresa e a marca, e aí aos poucos a marca foi construindo, né, a sua trajetória até chegar aos dias de hoje. Muito legal, isso é bacana demais, mostra o poder do empreendedorismo aqui no Brasil. E você fez um Ironman também, né? No meio disso tudo aí. Como é que surgiu o triatlo no meio da maratona, da corrida aí, Marcelo? Eu já vinha correndo fazia uns 3, 4 anos, com maratona já, com distâncias mais longas. E aí, mais ou menos em 2014, um ano antes de fundar a marca, eu conheci alguns amigos que estavam começando no triatlo, né? E aí eu me interessei, comprei minha primeira bicicleta, comecei a treinar, então já treinava corrida, tive que acrescentar as outras 2 modalidades. E assim como todos os esportes, a gente começa nas distâncias menores, né, para experimentar, para testar. E logo me apaixonei pelo esporte. Depois de pouco mais de um ano de treinos, já fiz o meu primeiro 70.3, isso foi em 2015. E aí, acho que as coisas elas se complementam, né? A disciplina do empreendedorismo, ela contribui também para a disciplina no esporte, né? E a gente consegue conciliar, por mais difícil que pareça, fica até mais fácil conciliar, né, as 2 rotinas, né? A rotina do empreendedor, que exige muita dedicação, que exige uma administração do tempo, acima de tudo, né? Com a rotina do esporte, que na prática
ela se assemelha muito, né, com o dia a dia profissional. Então, acabou sendo até mais natural incluir outras duas modalidades e iniciar no triatlo. Afinal de contas, era o universo que não só eu frequentava como no meu dia a dia pessoal, mas passou também a ser uma oportunidade de introduzir a nossa marca, né, nesse universo. Então foi uma forma, inclusive, de eu, como além de empreendedor e também como atleta, começar a frequentar, né, essas comunidades e aproveitar a oportunidade para, aos poucos, ir divulgando e promovendo a nossa marca. Vamos então ao Parque Ibirapuera agora, porque o Alberto Banach está conosco e todas as edições aqui do Capper One, trazendo convidados, convidadas, frequentadores do parque, que tem aqui uma pergunta para o Marcelo Pacífico. Então, nós vamos agora acionar Alberto Banach, diretamente do Parque Ibirapuera. Fala, Alberto! Salve, salve, Capirrano Ibirapuera mais uma vez. Hoje estou com uma pessoa muito especial, uma pessoa que cuida dos atletas aqui. A Isa é nutricionista, maratonista, já tem 4 maratonas. Eu vivo pegando dica com ela, que sabe, eu tenho muito problema com a balança, eu tenho que correr, eu tenho que comer carboidrato e ela me ajuda muito. Nós estamos com o Marcelo Pacífico, você conhece? Que é da Dux. Sim. E você usa a Dux, você recomenda a Dux? Como é que é o seu relacionamento com a Dux? Sim, eu acho que é uma das marcas que eu mais uso no mercado. Eu gosto muito dos produtos, inclusive acabei de tomar um gel. Uau! Quase me pegou tomando um gel da Dux. Queria saber do Marcelo se a gente tem alguma novidade por aí, dessa parceria com a XP, desse aporte, se vai vir novidade, o que a gente vai ter por aí de novo. Ela quer saber se com o aporte que a XP teve com vocês, o que vai acontecer, o que vai ter de investimento novo, o que a Dux vai fazer. Tá com você, Marcelo Pacífico. Muito bom, Alberto Banach, diretamente do Parque Ibirapuera. E aí, Marcelo, o que você pode responder para a Isa? Vamos aprofundar, inclusive, essa questão aí do aporte da XP. Legal, Isa, obrigado pela pergunta, é um prazer falar com você. Falando sobre a parceria com o Ironman, né, foi uma parceria que aconteceu há 3 anos atrás. Para mim foi, acima de tudo, uma realização pessoal, né? Foi um encontro muito feliz que aconteceu entre as duas marcas. Surgiu uma oportunidade de patrocinar o principal circuito de triatlon do Brasil, né, que é o Ironman, que tem provas espalhadas pelo país todo, é a principal franquia de triatlon no mundo, né? E para nós, como uma marca posicionada no segmento de saúde e nutrição, mas acima de tudo com uma forte presença no endurance, né? Foi um movimento bastante estratégico, né? A gente vem construindo uma história cada vez mais sólida de parceria. Já são 3 anos, agora a gente vai para o 4º ano de patrocínio. A gente patrocina todas as etapas do circuito da competição. E eu tenho o privilégio de estar lá não só como patrocinador, mas também como atleta, né? Então, para nós, é uma oportunidade de nos conectarmos mais ainda com o nosso consumidor, de apresentar novidade, de lançar produto, né? E de conhecer e entender as principais tendências que esse consumidor vem nos mostrando, né? Então, para nós, é uma história muito legal que a gente vem construindo, a gente espera que ela seja cada vez mais duradoura e a gente fica muito animado de poder participar de um ecossistema, né, tão poderoso como o ecossistema do triatlo, né? O triatlo ele forma uma comunidade muito forte. E aí, complementando a pergunta, nesse ano a gente anunciou outra novidade, que foi o recebimento de um investimento de um fundo, né? Foi um movimento que a gente analisou muito cuidadosamente antes de dar o próximo passo. Era algo que a gente sempre esperava que em algum momento acontecesse, apesar de não ter sido um objetivo declarado desde o início da empresa. A gente não construiu a empresa com esse objetivo, mas como todo negócio que cresce num segmento de alto crescimento, é natural que atraia a atenção e o interesse de investidores, né? E depois de um tempo, né, bastante cuidadoso de análise, de entendimento do parceiro ideal, a gente entendeu que era o momento certo de dar esse passo, e a gente conseguiu evoluir bem nas conversas com a XP, que, acima de tudo, foi um parceiro que enxergou o nosso potencial, né, compartilhou da mesma visão de futuro e negócio que a gente, e surgiu não só como um parceiro que contribui com o aporte financeiro, sem dúvida, que é importante para trazer mais solidez,
para trazer mais segurança para o nosso negócio, mas principalmente um parceiro que aportou também um benefício intelectual e estratégico, né, para o nosso projeto. Então, a XP ela não vem para acelerar o nosso crescimento já é muito acelerado, ela vem para garantir que esse crescimento aconteça da maneira mais sustentável possível, né? Então a gente continua com o mesmo plano de negócios, com a mesma visão de futuro. Então, o que a gente já tinha de iniciativas, de projetos e de planos continuam no papel, né? Agora com um parceiro muito importante para essa trajetória. E o que vai trazer de benefício agora a curto, médio prazo, esse aporte financeiro da XP? O que é que dá para dizer aí que a Dux vai incluir ou no seu portfólio ou nos seus negócios com esse aporte financeiro da XP, Marcelo? Bom, acho que o principal benefício do aporte é a solidez, né? É garantir que a gente tenha a segurança que a gente nunca teve, né? A gente foi uma empresa fundada com recursos próprios e que sempre teve que ter bastante austeridade e disciplina para continuar crescendo dentro de uma limitação financeira, né? Hoje, essa limitação ela ainda existe, né? O dinheiro não é infinito, mas ele é um pouco mais confortável para nos proporcionar a segurança necessária para continuar conduzindo um negócio da forma como a gente acredita, né? Mas acho que o principal benefício que a chegada da XP nos proporciona é a implementação de todos os rituais de governança que um fundo geralmente exige de uma empresa, né? Então, a chegada do fundo fez com que a gente tivesse que implementar novas rotinas, né? Ter uma agenda de prestação de contas, de relatório, revisar as nossas políticas internas, né? E de implementar todos os mecanismos de governança que proporcionam mais profissionalização para um negócio, né? Então, eram iniciativas que já vinham em curso, a gente já vinha executando algumas dessas iniciativas, mas eles vieram para garantir que a gente cumprisse esse protocolo e essa cartilha importante para o amadurecimento de qualquer negócio, né? Então, hoje a gente se vê como uma companhia muito mais madura, né, e muito mais robusta para enfrentar os desafios dos próximos anos. Muito bom. Olha só, fiquei sabendo, Marcelo, que lá na sua casa está faltando whey protein de chocolate branco. Então pedi para vir aqui esse aqui, você vai levar para casa. Muito obrigado. Estava faltando lá na sua casa chocolate branco. Né? Esse sabor em específico. Esse sabor específico está faltando. Então tá aqui, ó. O Marcelo vai levar o chocolate branco para casa. Eu sempre digo para vocês que a Dux é a nossa parceira aqui do Cap Run. E como parceira, eu indico tranquilamente a Dux. Em todos os episódios vocês sabem disso, não é porque o Marcelo está aqui, mas eu sou consumidor da Dux, eu também consumo whey protein, meu gel de carboidrato para os treinos longos está sempre lá presente, a creatina da mesma maneira, né? Então os produtos da Dux fazem parte do meu dia a dia. E se você também quiser ter o melhor suplemento nutricional do Brasil, tá aqui, ó, Dux Nutrition, aqui embaixo na tela, tá passando aí, tem cupom de desconto para você, entra lá agora, dá uma olhada no site, todo o portfólio de produtos da Dux, é qualidade, você não vai se preocupar, uma coisa que você não vai se preocupar, é qualidade do que você está levando para casa, a qualidade absoluta de todos os produtos, isso você vai ficar despreocupado, e aí você vai poder potencializar os seus treinos, potencializar a sua saúde com os melhores suplementos do Brasil. Dux Human Health, Dux Nutrition está aqui com a gente, ó, whey protein de qualidade, aquela linha de Fresh Whey, maracujá, eu tô absolutamente encantado pelo maracujá. Ainda mais agora que está chegando o calor, essa época do verão aí, é refrescante, eu não gosto de coisa doce, né? Então ele tem um sabor espetacular. Eu tô apaixonado pelo sabor maracujá da linha Fresh Whey da Dux. Então, se você também quiser levar para casa, entra aí agora, tem cupom de desconto aqui para você. Esse aqui você vai levar, porque não tem chocolate branco em casa lá, obrigado, Marcelo. Vou levar, tá aqui, ó, vai ser muito bem-vindo. É isso aí. E também falar de Joma. A Joma que me veste em todos os episódios do Cap Run, você vai encontrar a melhor linha de lifestyle do Brasil, produtos de qualidade, produtos esportivos de qualidade. Eu sempre reforço aqui que a Joma é referência. Quando a gente fala em tênis,
tênis para futsal, tênis para society, futebol society, além da linha de lifestyle que está aqui comigo, camisetas espetaculares. Lá no site da Joma, você vai encontrar tênis casual, tênis para diversas modalidades. Então entra aí agora também no site da Joma, tem cupom de desconto CapRun. Você que nos acompanha aí no podcast, está só ouvindo, então CapRun, você entra lá no site da Joma, digita lá CapRun, você vai ter um desconto espetacular e levar os produtos de qualidade da Joma para vestir aí no seu dia a dia. E eu vou aproveitar agora para trazer também o Dr. Gustavo Canto, que está conosco no Papo de Doutor. Ele vai trazer aqui uma informação muito importante e relevante para você que está nos acompanhando aí. Fala, Dr. Gustavo. Fala, Capri, tudo bom? Vou responder mais uma pergunta que chegou aqui pra gente. Qual o maior erro que vocês, médicos, veem os corredores cometendo e qual poderia ser evitado com um simples cuidado? Então, essa pergunta é bastante pertinente e interessante, né? O que a gente observa nos consultórios é que a maioria dos corredores, eles têm a intenção em vencer as planilhas dos treinamentos, mas eles não se preparam de forma a fortalecer a musculatura para diminuir a sobrecarga para as lesões articulares. Então, realmente, o que a gente consegue de forma objetiva e prática é que esses corredores, se eles fizerem o fortalecimento, eles vão conseguir, de fato, prevenir as lesões, que é o que a gente quer, ao final, que ele consiga correr de uma forma muito mais longa, né? Bom, Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre Maratona de Nova York. Você acabou de voltar de Nova York e correu a rainha das maratonas, né? Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Foi uma experiência muito legal, voltei há poucos dias. Estive lá para experimentar, né, essa sensação de correr a principal maratona do mundo, né, e foi um dia em que tudo encaixou bem, foi um dia perfeito, de condições climáticas ideais para a prática da corrida. Era um dia de temperatura amena, porém ensolarado, então um dia bonito, com a força da torcida, né, e aí eu consegui ter um desempenho melhor do que eu esperava, né? Me senti bem, tive boas sensações ao longo da corrida inteira e pude completar a prova em um tempo que me surpreendeu. Então foi uma experiência muito legal, né? Como muitos já me diziam, é uma maratona que não decepciona, né? Gostei muito de participar e espero voltar mais vezes. Para mim foi muito parecida a minha experiência também, quando eu corri lá em 2016, dia perfeito, dia temperatura espetacular, foi um ótimo tempo que eu fiz lá também, me ajudou bastante. E Nova York nunca decepciona, entrega tudo e mais um pouco, né? Impressionante aquela atmosfera ali, aquilo. Você consegue captar aquela atmosfera do público? Você conseguiu ali ou você estava concentrado na prova mesmo? Olha, na prova a gente fica bem focado, né? É difícil, inclusive, manter a concentração com aquela torcida toda, né? Porque é uma torcida que te empurra, né, que te motiva, e você tem que tomar o cuidado, inclusive, para não acelerar demais, né, não se empolgar demais e acabar desrespeitando o ritmo proposto, né? Mas, sem dúvida nenhuma, aquela motivação, o empurrão da torcida é algo que impulsiona, né, que ajuda. Então, foi uma experiência inesquecível. Eu não sei se você tem algum ponto específico, mas, para mim, a hora que eu entrei ali em Manhattan, na Primeira Avenida, aquela multidão, não sei se você conseguiu sentir aquilo, parecia um Maracanã lotado, né? De Maracanã em dia de Fla-Flu ali, aquele povo gritando, é um negócio espetacular. Para mim foram dois trechos que me chamaram a atenção. Primeiro no Brooklyn, ali no começo, quando tem muita gente também. Eles formam aquele corredor humano, que inclusive em uma altura ele dá uma funilada, né? E a gente fica com uma parte bem estreita mesmo para passar. E depois em Manhattan, quando a gente cruza a ponte, né? E a ponte, como não tem torcida, né? É um momento mais silencioso, mais de reflexão ali, em que a gente fica conversando com a gente mesmo. E aí, de repente, quando termina a ponte, você começa a escutar, né? A força da torcida. É isso aí. Arrepia. É impressionante. Maratona de Nova York realmente é espetacular. Marcelo, precisamos falar aqui sobre falsificações de produtos. Esse é um tema muito sensível nesse segmento que você atua, não é? Quer dizer, a falsificação de qualquer coisa é sempre um problema muito sério. Mas
No suplemento esportivo, como é que é isso? Como é que as falsificações têm impactado o mercado? Infelizmente, isso é algo que vem acontecendo com cada vez mais frequência, né? A gente vem percebendo o surgimento de produtos falsificados e é algo que acaba acontecendo em mercados de alto crescimento que oferecem produtos de alto valor agregado, né? A gente percebe isso em mercados como de combustível, de eletrônicos, e o mesmo acaba acontecendo também com o suplemento. É algo que a gente lamenta bastante, né? Em que a gente tem também o desafio de coibir. Como indústria, a gente tem esse compromisso, né, e esse dever de impedir que essas pessoas oportunistas se aproveitem da procura que o suplemento tem, né? Então, a gente busca incluir no produto mecanismos que facilitem a identificação de originalidade daquele produto, né? Além disso, também é um trabalho de combate ativo, né? Um trabalho de identificar, de denunciar, né? Os produtos que a gente identifica como falsificados, mas eu acho que o principal trabalho que a gente faz é um trabalho de conscientização do consumidor, porque quem tem o maior poder, né, de coibir o produto falsificado é o consumidor. Basta ele não comprar, né? Basta ele não incentivar esse tipo de prática. E a melhor forma do consumidor identificar se o produto é falsificado ou não é o preço, né? Porque hoje a oferta de produto está cada vez mais sofisticada, né, do produto falsificado. Os produtos falsificados estão cada vez mais fiéis ao produto original. Então a gente sempre orienta o nosso consumidor que se ele encontrar algum produto sendo vendido em um canal que ele não conhece e principalmente a um preço muito abaixo, tem que desconfiar, tem que suspeitar, né? Porque não existe atalho, né? Não existe mágica, né? O suplemento é um produto de alto valor agregado, que tem um custo alto de produção e que não tem como ele ser vendido a um preço muito abaixo da média de mercado. Então, um tema que a gente tem se dedicado bastante, que nos preocupa, porque, acima de tudo, ele oferece um risco à saúde do consumidor, né? Porque se o suplemento ele é um produto que pretende oferecer um benefício à nossa saúde, se a gente consumir um produto falsificado, a gente pode estar incorrendo num risco muito severo, né, à nossa saúde. Então, é algo muito importante que a gente tem que ficar atento. É isso aí. É mais ou menos como a gente, para usar um exemplo do nosso dia a dia, o combustível, né? Quando você acha um combustível com um valor muito mais baixo do que aquela média que você costuma pagar, você desconfia. Alguma coisa não está certa, né? Não está legal. Então, no suplemento é a mesma coisa. Está um preço ali diferente, desconfia e, olha, é melhor não arriscar, porque isso, é saúde, você está tratando de saúde. O automóvel, se dá um problema no motor, você vai lá, conserta e vida que segue. Mas a sua saúde, muitas vezes, não tem conserto. Então, é importante ficar sempre atento com essa questão aí da falsificação que, infelizmente, aqui no Brasil, em várias frentes, inclusive no suplemento, o segmento que faz sucesso, o falsificador está aí, pronto para aproveitar, não é, Marcelo? Exatamente. É isso aí. Ô, Marcelo, com essa vida toda atribulada aí, porque o empreendedor precisa se dedicar ali o tempo todo ao negócio, treinamento, treinar para um triatlon, correr, nadar, pedalar, dar conta dos treinos, não é fácil, né? Às vezes você precisa ter 2 modalidades de treino num dia só. Como é que você equilibra tudo isso aí na sua vida? Tomar conta da Dux e ser um triatleta. E um maratonista, né? É um desafio, mas eu acho que no final das contas os compromissos e as atividades acabam se complementando, né? A disciplina que a gente adquire no esporte, né? O foco, a concentração, acabam sendo muito utilizadas também no trabalho e vice-versa, né? Afinal de contas, são características pessoais que são exigidas em todos os âmbitos da vida, né? Então, quanto mais eu estou dedicado, né, e disciplinado no esporte, mais eu me sinto também focado no trabalho. Então, eu costumo organizar a minha rotina sempre reservando um horário pela manhã para já garantir o treino da manhã, né? Então, nunca vou para o trabalho sem treinar, né? Então, isso para mim é religioso. E o segundo treino do dia, quando eu estou em ciclo de preparação para triatlon, que geralmente a gente tem que encaixar 2 treinos no mesmo dia, eu tento ou encaixar esse treino no horário do almoço, se eu tiver tempo disponível para isso, ou se não, eu deixo para o final do dia com mais calma, depois do trabalho, volto para casa ou vou para o clube,
e completo esse segundo treino. Então, eu sinto que as coisas, no final das contas, elas conseguem se acomodar, né? Se eu estou num ciclo de treino para uma prova importante, eu me sinto ainda mais organizado e disciplinado para conseguir manter os meus compromissos do trabalho em dia. Eu costumo falar sempre a respeito disso, sabe, Marcelo, que o esporte, principalmente a corrida, e quando eu comecei a fazer os ciclos das longas distâncias, eles me ajudaram a colocar disciplina na minha vida profissional. Eu não sei se isso acontece com você também. Eu era um cara desorganizado na minha vida profissional. Não tinha horário, os meus horários eram todos atrapalhados. Quando eu comecei a levar o esporte mais a sério, a minha vida profissional ficou disciplinada como a gente disciplina o esporte também. Com certeza. Eu não sei se isso acontece com você também. Sem dúvida. Acontece É também. a mesma coisa, né? Exato. Isso é fundamental, né? O esporte ajuda, não só do ponto de vista físico, não só do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista da organização das nossas coisas. Poder dar conta de tudo. E aí tem questão familiar, você tem que dar conta da família, tem outras coisas que estão envolvidas nesse pacote também, né? É isso mesmo. E que você consegue fazer também. Tem que dar conta da família também, né? Tem que conciliar tudo. Acho que são todos os âmbitos da vida que precisam coexistir, né? Então, a gente tem os nossos compromissos profissionais, né, os nossos desafios pessoais no esporte, mas também não podemos esquecer da importância da vida familiar, né, das relações sociais, né, e de todos os outros aspectos que compõem a nossa vida, né? Então, é um equilíbrio no final das contas, né? A gente não pode permitir que um desses pilares esteja desequilibrado. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco em mais esse episódio do Caperrun. Você já sabe, compartilhe aí com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com os seus familiares, os episódios do Caperrun. Afinal de contas, compartilhar bom conteúdo, conteúdo de qualidade é sempre muito importante. Motive aí, se você está precisando motivar alguém que precisa de um incentivo para começar a se mexer, para começar na atividade física, ou alguém que precisa de informação relevante, o conteúdo do Caperrun está todas as semanas disponíveis para você. E semana que vem estaremos juntos para mais um episódio inédito do Caperrun. Grande abraço e até lá!